Pronto. Tu só repete um pouco a introdução, não precisa fazer nossas brincadeiras. Aí tu diz. Então tá, vou repetir a Volta ao introdução. meu slide, eu vou dormir enquanto tu fala. Vai lá. GNU Radio. O GNU Radio eu acredito que seja dividido em vários estudos e a gente vai focar no estudo do scheduler do GNU Radio, beleza? Essa foi a introdução. Então, para entender o scheduler do GNU Radio, eu... Tem certeza que eu tenho que repetir mesmo? Porra, o Jorito já tava no meio, caramba. Vai, rapaz, agora eu não sei. Vai gravar a minha voz? Vai. Senão vai ficar um pouco sem sentido. Então pronto, pô. Vai lá, continua. A gente vai pro YouTube brigando. Só diz, eu posso dizer. Os blocos do GNU Radio, eles são formados por um número arbitrário de entradas e saídas. Tá aí. E aí, cada uma dessas entradas, na verdade, é uma classe port, que tem um buffer interno. Exatamente. Aí, por exemplo, o conjunto das entradas vai ser uma assinatura de entrada e o conjunto de todas as saídas vai ser uma assinatura de saída. Então, cada porta dessa, eu vou criar um buffer, beleza? E aí, olha, em teoria esses buffers são infinitos, mas obviamente eles têm um tamanho máximo. E o que o GNU Radio vai fazer é otimizar o tamanho desses buffers dependendo de como o bloco vai processar esses dados. Por exemplo, digamos um bloco interpolador, ele vai pegar a cada elemento, ele vai gerar 2 na saída. Então o que o GNU Radio vai fazer é diminuir o buffer de entrada e aumentar o buffer de saída para que o bloco ele rode sempre um determinado tempo fixo. Ou seja, o scheduler vai calcular o tamanho dos buffers para que de uma só rodada de cada bloco, ele consiga fazer output, né? Ele consiga processar um determinado número de símbolos, de samples de uma vez, entende? Em que momento ele faz? Em que momento o scheduler faz o dimensionamento dos buffers? Em tempo do que? De compilação? Não, sei lá, em tempo... no início? Quando eu rodo o programa, ele tem primeiro uma parte que vai criar o flow graph, né, que é a conexão dos blocos. E aí depois, no momento dessa criação das conexões, ele vai fazer o cálculo dos buffers. Certo. Então em processo de inicialização e depois ele não vai mais mudar o tamanho dos buffers, provavelmente. Eu posso pedir para ele pausar e reconfigurar. Mas assim, enquanto ele estiver rodando o fluxo, não, eu não posso mudar. Tá, isso é importante. Manda aí. Tá. Aí, então, como é que o GNU Radio sabe o que o meu bloco, o bloco que eu criei, vai fazer com a entrada e com a saída? O GNU Radio pede, né? E ele define que todo bloco tem que ter uma função chamada forecast. E essa função vai retornar o quanto de entrada, o quanto de saída eu vou ter para uma dada entrada, entende? Por exemplo, nesse primeiro exemplo bem aqui, exatamente. Da primeira entrada para a primeira saída eu vou ter 1 para 1 e olha, da última entrada para a última saída eu vou ter 2 para 1, entende? E aí todo bloco deveria ter isso. O exemplo de baixo, Jori, então seria tipo um decimador. Exatamente. Com 100 e sai com 50. Exatamente. Aí todo bloco tem que ter essa função, correto? Alguns blocos que a gente usa já tem essa função e outros a gente tem que implementar. Dependendo da liberdade que o bloco dá, a gente tem ou não que implementar essas funções. E aí, então, assim o GNU Radio pergunta para o bloco ali no momento de inicializar o flow graph, ele pergunta para aquele bloco o que ele vai fazer com aquela entrada, ou quais entradas e saídas que ele tem. E aí, baseado nisso, ele vai dividir a memória que ele possui, né, ou da melhor forma para que ele consiga processar o mais rápido possível aquele determinado número de samples. Mas nota só, Jori, esse forecast ele só dá razão. Em algum momento a gente devia indicar um número absoluto. Exatamente. O GNU Radio ele tem um número máximo do tamanho do buffer, que é o MTU, é o Max Transport Unit, que a gente pode configurar, mas por default é 4092. O que? 4092 bytes? Itens, entende? Porque esses buffers, eles são formados de itens. E esses itens, na verdade, não são...
é uma outra classe que define um tipo especial de dado que pode ser qualquer dado, entende? Pode ser inteiro, Pois é, pode ser mas não está complexo. restrito a ser uma primitiva. Não precisa, não está restrito a ser inteiro, float. Não, Pode exatamente. ser, por exemplo, um item pode ser um array. Aí nisso tu pode Exato, exato. crescer, fazer 4092 de um array imenso. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Esse é o MTU de arrays, correto? E aí vai da pessoa calcular quanto de memória ele vai ter. Agora sim, o GNU Radio, esse é o máximo, só que ele vai testando as possibilidades, né? E caso ele não tenha memória suficiente, ele diminui esse MTU até cair numa possibilidade, em algo que seja possível. E aí ele usa isso que ele acredita que vai ser o melhor. Eu sei. Mas então nota, depois que eu sei quem são os itens, eu consigo fazer um size off, né, para saber o tamanho de cada elemento ou cada item, eu posso, só a partir daí, né, eu posso então calcular quanto é que daria o número total de bytes para alocar todos os buffers, certo? Uhum, exato, Aí exato. se não funcionar, eu vou dividir todo mundo por uma razão, fica todo mundo, se for um diagrama complicado, cheio de bloco, né, tiver bloco de 10.000 bytes, bloco de 2 bytes, eu vou ficar dividindo todo mundo na mesma razão. É assim? É basicamente isso. Caramba, certo. Tá bom. Segue aí. Então, aí isso daqui com o forecast e com os buffers que vem nesses IOs, nessas definições de entrada e saída, eu já posso olhar para alguns tipos de blocos pré-existentes, né? Que é os blocos, basicamente todos os blocos do GNU Radio estão aqui. Que é o bloco source, que do nada ele cria alguns samples, o sync que ele pega bom, retira esses samples do flow graph, e aí o sync block, que é um bloco síncrono, ele faz de 1 para 1, o interpolador, que é de 1 para n, o decimador de n para 1 e o geral, que é n para m. E aí todos esses caras, em relação a código, eles são filhos do bloco geral, entende? Mas isso é questão óbvia, né? É só uma questão de nomenclatura aqui. Tá. E aí... E todo bloco que nós criamos é filho de um desses daí, certo? Exatamente, exatamente. Entendi, besteira, minha pergunta, porque na verdade tu tá fazendo extensão da classe General Block. Exatamente. Certo? Aí esses interpoladores, esses sinks e decimadores, eles já implementam forecast, eles já implementam history, que é outra questão que eu não vou comentar, também é besta. E aí, então eles já fazem grande parte desse trabalho que eu estou te dizendo. Por isso que a maioria das pessoas nem se preocupa com isso, entende? Ah, sim. O General Block, por exemplo, ele não faz. A gente que teria que definir o forecast, entende? Que é para... Beleza. Entendi. Aí, então, definidas as entradas e saídas, o próximo passo é entender o que é a função work, né? Que a função work é aquela que pega os dados das entradas e trabalha em cima desse e coloca eles na saída. Então, a função work, ela recebe quantos dados tem na entrada e quantos dados tem na saída. Então, o que os buffers de entrada e saída vão fazer, que é esse desenho que eu estou tentando mostrar, é que eu posso ter dados na entrada e não ter espaço na saída, no buffer, entende? Porque o bloco da frente ainda não processou. Então, o que essas entradas vão fazer é, quando o scheduler for chamado para ele rodar todos os blocos de novo, ele vai perguntar, vai pegar os dados da entrada e saída e ver quanto esse bloco pode processar, entende? Quanto os buffers aguentam. Se tiver tudo livre na saída e tiver coisa na entrada, ele processa. Caso não, ele só vai processar exatamente o que ele vai conseguir, entende? O que tem espaço para fazer. Por exemplo, se não tiver espaço na saída, ele bloqueia pela saída, né? Block output. E se faltar itens na entrada, ele bloqueia pela entrada, block input. E aí o próprio scheduler, quando ele vê que não tem mais itens a serem processados, ele dá down no bloco e ele fecha a thread. Cada bloco roda numa thread do sistema operacional, entende? Caramba, pô. Então quando começa tudo, ele abre uma thread para cada... Para cada bloco, Peraí, exatamente. nota só. Eu tô criando uma coisa hierárquica. Aí eu tenho, digamos, o bloco do transmissor, ele tem várias coisas ali dentro. Ele tem, exatamente. Sei lá, FFT, etc. Uhum. Cada um desses é um bloco. Como é que eu enxergo tudo isso, porra? Cada um pedacinho, cada bloquinho
dentro de um bloco maior vai ganhar uma thread? Vai ganhar uma thread. Pois é, eu esqueci de girar aqui pro lado, mas além Porque da... não me faz muito sentido, caramba. Vê só, se Não, faz sim, não porque... tem benefício assim de paralelizar tudo se uma coisa depender da outra, por exemplo. Exato, Estás programando, esse é certo? um Aí, problema. aí cabe talvez para o programador, mas vê, se tu considerares que tu entende assim que tu vai fazer um processamento em frames, assim, tipo tu reúne de n amostras e aí tu vai andando com aquelas amostras, uma processa, outra processa. Qual é a Uhum. vantagem de tu tornar isso paralelo, pô? Só vai dar overhead na coisa. Entendeu? Assim, para fins do uso da CPU. Mas vamos lá, segue aí. Eu Não, não vejo ganhar, pô, tu abrir isso. O que eu quero te dizer é assim, ó, por exemplo, tu tem um chain, uma cadeia de blocos, né, bem definida, uhum, certo? beleza. E depois de o primeiro bloco faz a saída dele, vai ser processada por outro, então tu tem 5 blocos, por exemplo. E se tu abrires, quer dizer, se tu vires tudo isso como um bloco só, a tua CPU vai pegar, processar o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo sequencialmente. Se tu abrires isso daí em paralelo, pô, quando o bloco da frente estiver processando o frame 5, o outro pode estar processando ainda o frame 4, tu só vai adicionar overhead, eu acho. Sei lá. Mas vamos lá, tu continua aí. Os O, caras fizeram uma brincada. o GNU Radio explica isso no código. Ele explica que a escolha de qual bloco vai rodar, o próximo bloco a ser rodado, ela é randômica. E aí, o que os caras dizem lá num comentário que eu acho até engraçado é que é capaz que funcione, é mais ou menos assim. Entende? Porque não tem como escolher, não tem um algoritmo para escolher exatamente qual vai ser o próximo bloco, de forma a eles não conhecendo qual é o intuito daquilo, fazer com que funcione. E aí, o aleatório nesse caso é o melhor. Só que o bacana é que esses blocos, Aldebaro, quando eles enchem as saídas, eles bloqueiam, entende? Então, os blocos, eles... Eles só vão processar os que estão habilitados, digamos assim. Exatamente. Então, de certa forma, eu eu vou ter essa sequência que tu tá dizendo, só que de uma forma ligeiramente aleatória. Por exemplo, eu vou ter muito processamento no primeiro bloco, porque ele tem muita entrada, correto? E os outros vão estar bloqueados porque ele tem pouca entrada. E aí esse bloco processa muito e ele coloca muita coisa para fora e vai chegar um momento que ele vai bloquear por causa que a saída tá cheia, tá entendendo? Aí ele vai diminuir o processamento e vai aumentar o processamento do segundo. Aí observa que a escolha é aleatória, mas vai acontecer isso que tu tá querendo, correto? Essa sequência. Eu Graças a... entendo, pô, eu entendo. Quando tu implementa bloqueio, eu entendo. Mas olha, se tu tiver os blocos 1, 2, 3, 4, 5, certo? Tu inicia o processo, né? Assim, Uhum. se fosse uma coisa sequencial, que não tivesse paralelismo, tu sabe que tu teria que começar pelo primeiro. Mas assim, da maneira que tu estás falando, só o primeiro vai ter dados a processar, Uhum. correto? Mas aí o sistema tem que, de certa maneira, tem que ficar consultando essa lista de quem tem dados a processar, né? E aí eu entendo, né, que tu vai, por Realmente, exemplo, adiciona... eventualmente fazer coisas como o primeiro tem dados a processar e tu processa, disponibiliza para o segundo. Na segunda consulta lá do scheduler, ele pode dar tempo agora para o segundo trabalhar, Uhum. certo? Aí o segundo gera dados, agora quem tem blocos para processar é o primeiro e o terceiro, Uhum. certo? Exato. Aí tu recebes o do primeiro, ele processa para o segundo, aí o terceiro vai e processa para o quarto. Mas também as coisas poderiam ir acontecendo mal, certo? Assim, Exatamente, exatamente. que tu podia estar atrasando um pouco, porque se por azar tu sorteares, se não sorteares o primeiro, né, aí vai ficar atrasando. Mas eu entendi, eu acho que eu fico curioso só para ouvir de ti, assim, quando tu enxerga um sistema grande, tipo um demodulador, como esses caras têm para TV digital, que é código pra caramba, certo? Uhum. Os caras se preocupam, poxa, com isso, ou eles vão criando os blocos e fume-se, ele deixa pro scheduler ficar resolvendo? Não, eles se preocupam com isso, entende? Por exemplo, o Igor dá pra ver muito bem isso. No código do Igor,
ele se preocupa em tomar cuidado que o scheduler faça a escolha que ele quer que ele faça, entende? Ele mexe no forecast enganando, entre aspas, o scheduler para que ele faça a escolha que ele sabe que é a certa, entende? Então, Tá. Então tá ficando interessante, né? não Tá, só isso daí não é trivial, isso não é trivial de longe, né? exatamente. Vamos lá, então vê até onde tu consegue conduzir aí. Tá, beleza. Aí então, depois desses blocos normais, né, existem mais dois tipos de blocos, que é o bloco hierárquico, que é um bloco que contém outros blocos, entende? E o top block, que é um bloco normal que tem a capacidade de ser um bloco hierárquico e que tem as funções de rodar, de pausar, de parar o flow graph, entende? Que é rodar o flow graph é colocar as coisas lá e deixar que o scheduler faça o trabalho dele. Certo. E aí, depois do work, né, o que eu queria colocar aqui era na verdade um exemplo para mostrar como ele iria dividir o buffer. Eu colocaria uma memória aqui, só que esse cara uma memória, e eu ia dividir essa memória exatamente nos espaços. Por exemplo, aqui é 1 para 1, então a entrada seria o tamanho da... Mas não deu tempo de fazer isso ainda. Mas é um exemplo, entende? Entenda-se como exemplo. E aí tu vai ter que... Isso é uma coisa de aritmética, né? Isso tu teria 10, porque aí tu vai somar esses caras, ó. Tu vai somar 1, aí tu vai... Eu faria assim, né? Eu somaria todo mundo, 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, mais K dá 3 mais K, depois 3 mais K mais M, certo? Eu somaria todo mundo, aí eu pegava o número de bytes que eu teria, dividia por esse total, fazia floor disso e tentava começar dividindo daí. É mais ou menos isso que o GNU Radio faz. Eu sei. Engraçado. O que faltava era eu... usando a Win. Por que tu tá usando letras diferentes? M, P, N? Porque os blocos eles podem ter entradas e saída diferentes, entende? Tá. Por exemplo, esse cara... Não, é verdade, desculpa. Pega N porque eu tava K. observando que tu tava entrando com N, aí o último bloco também é N, ou seja, tu tá garantindo. O certo seria eu fazer isso daqui, N vezes K dividido por P, eu acho, mais ou menos isso. Tá, mas isso daqui é um exemplo que eu não terminei de fazer e aí, em teoria, eu nem deveria ter mostrado. Aí pronto, terminaria aqui o meu tutorial. Posso